Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora Keilane Montenegro. Boa noite, doutora Ana Cury. Doutora Ana Cury, é um prazer, uma honra recebê-la aqui novamente no canal Micromeio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, vir aqui, né, compartilhar seus conhecimentos, sua experiência com a gente. Enquanto isso, eu vou dar uns recados, enquanto o pessoal vai entrando aqui para ouvir, né, a doutora Ana Cury. Pessoal, nós estamos no 34º Conversando no Micromeio. Hoje a gente encerra, né, o mês de julho com a programação. A gente falou sobre resistência, a gente falou sobre criptococcus, sobre resistência a influentes, sobre novas perspectivas de resistência, e hoje a doutora Ana Cury também traz resistência bacteriana para a gente, um assunto bem relevante que a gente precisa falar sempre, e ainda tem muito trabalho para ser feito, que ela vai apresentar um pouquinho para a gente aí do que a gente pode fazer mais e que precisamos fazer. Eu queria dizer para vocês que o canal Micromeio pode dar certificado para aqueles que se tornarem membro. Então, tornem-se membro do canal, tá? Vocês podem entrar lá no YouTube e verificar como é que se torna membro. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente no privado. Meu nome é Janaína e eu vou passar agora a palavra para a doutora Keilane, e ela vai falar aí um pouquinho. Ela apresentou para a gente uma resistência efluente, que foi uma live bastante interessante. Quem não assistiu, está gravado no YouTube. E eu vou passar a palavra para ela. Ela vai também apresentar a gente, a doutora Ana Cury, que todo mundo já conhece, né? Doutora Keilane. Boa noite a todos. Obrigada, Janaína, pela oportunidade de estar aqui. Doutora Ana Paula Cury, obrigada, né, pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Então, eu já apresentei uma live aqui sobre tratamento alternativo de efluentes, agora estou aqui como moderadora, né? Obrigada pelo convite. E agora estamos aqui com a doutora Ana Paula Cury, que é biomédica, coordenadora do Laboratório de Microbiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital de São Paulo, SPDM Unifesp, e coordenadora executiva do CEPID Ares da Unifesp. Então, doutora, é com você agora. Muito obrigada, Janaína, Keilane, muito feliz pelo convite. Me convide sempre, porque sempre que as nossas agendas baterem, com certeza eu virei. Recebo muito carinho de vocês, e eu sei que o Micromeio está com uma grande abrangência, tem muitos seguidores, muitas pessoas assistindo. Então, eu quero parabenizar, porque eu sei que você se dedica a esse canal com muito amor. Eu tenho todo o respeito pelo seu movimento, porque você é uma batalhadora do laboratório, e como biomédica eu sei bem como é isso, e ainda assim se desdobra para criar um canal de comunicação e difusão de toda a microbiologia, nos seus diferentes aspectos, né? Então, parabéns, e eu que agradeço o convite por estar aqui. Hoje eu trouxe um tema um pouco diferente do que eu costumo falar. Para ser bem sincera, é a primeira vez, eu montei uma aula agora, uma aula nova, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse tema. Geralmente eu falo sobre diagnóstico laboratorial, metodologias, a importância do diagnóstico, e hoje eu vou trazer mais uma aula conceitual, não menos importante, super atual, sobre o que está acontecendo. As publicações recentes, agora de maio de 2024, que saíram no The Lancet, sobre os desafios da resistência antimicrobiana, e eu fiz a leitura. Obviamente que eu resumi em uma aula de PowerPoint, mas para tornar ciente esse tema tão importante e dividir com os nossos colegas e seguidores do Micromeio. Obrigada. Eu posso compartilhar? Como que já está? Pode, sim. Sim, agora está em tela cheia, doutora Ana Cury. Está tudo certo? Está certinho. Então vamos começar. Então, hoje eu vou explanar sobre as últimas recomendações do The Lancet sobre
resistência antimicrobiana. Então, para contextualizar, para iniciar a nossa conversa, né, sobre resistência, vamos relembrar... Doutora Ana Curi? Oi? O áudio está um pouquinho baixo, o áudio. Ficou um pouquinho baixo, de repente. Ficou? E agora, como que tá? Agora voltou. Voltou? Obrigada. Então tá bom. Voltou. Então, vamos iniciar, né, falando sobre o início da era dos antibióticos, né, que se desencadeou na descoberta da penicilina por Alexander Fleming, e no seu discurso ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, e no seu discurso do prêmio Nobel ele inteligentemente advertiu sobre o uso indevido da penicilina, que ela poderia causar fracassos futuros. E 80 anos depois, embora houvesse o desenvolvimento da medicina e da sociedade como um todo, a gente constata que ele estava correto, né? E isso foi descrito num relatório, no primeiro relatório global sobre resistência antimicrobiana, onde analisou dados de 114 países e apontou a relação entre a resistência bacteriana e o uso abusivo dos antibióticos. Esse foi um relatório publicado em 2014, encabeçado, né, liderado por um economista, o Jim O'Neill, e ele ressalta nesse relatório as mortes atribuídas à resistência antimicrobiana, que seria muito maior do que todas as outras causas de morte importantes do dia de hoje, como acidente de trânsito, diarreia, diabetes e até mesmo o câncer, né? Hoje a gente tem 700 mil mortes por resistência causada por infecções, por agentes resistentes aos antimicrobianos, e a estimativa desse relatório para 2050, se nada for feito, teremos 10 milhões de mortes, que representa uma morte a cada 3 segundos. Sendo assim, a OMS listou as 10 ameaças globais, né, da saúde em 2019. Dentre elas está a resistência antimicrobiana. Deixar claro que essa numeração de 1 a 10 não é por ordem prioritária, todas elas são elencadas como igualmente importantes no sentido de uma ameaça global. Bom, então como é que funcionou a era dos antibióticos, né? Desde o início das introduções dos antimicrobianos, mostrados nessa linha do tempo na parte de cima, a gente observa que conforme os antibióticos foram sendo introduzidos no mercado, foi-se cronologicamente aparecendo a resistência a essas classes de antimicrobianos sequencialmente. Sendo assim, a disponibilidade de novos antimicrobianos ficou desfavorável versus os novos padrões de resistência a eles. E tudo isso ganhou uma abrangência, uma importância, um destaque muito maior com a introdução dos carbapenêmicos na década de 80 e o surgimento da resistência desses carbapenêmicos logo na sequência, sequencialmente. E os carbapenêmicos, sendo os antimicrobianos utilizados como de amplo espectro para tratamento de, por exemplo, enterobactérias e não fermentadores, produtores de beta-lactamase de espectro estendidos e outros mecanismos aos beta-lactâmicos, sendo ele, na ocasião, de última geração, como um último recurso, tornou importante, começou a ser visto pela Organização Mundial de Saúde, a qual desenvolveu um documento descrevendo a lista de patógenos prioritários para o desenvolvimento, para a pesquisa e desenvolvimento de novos antimicrobianos, aonde os bacilos gram-negativos, Acinetobacter, Pseudomonas e enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos foram destacados como prioridade número 1, portanto, crítica.
As análises de tendência de resistência antimicrobiana apontam mesmo um aumento de infecções resistentes, principalmente relacionadas por bacilos gram-negativos, nessa última década. Então, portanto, eu trouxe aqui um estudo do Brasil também mostrando, um resumo de tendência temporal, mostrando que no decorrer dos anos, né, se a gente vê na primeira coluna, ali 2015 até 2022, nós observamos um aumento, por exemplo, de NDM, que era 4% e agora chega a quase 40%. Então, o Brasil, esse foi um estudo, né, que avaliou dados de 23 estados, dados provindos de laboratórios de LACENS, são laboratórios de referências regionais, e, portanto, a gente não pode chamar de uma epidemiologia, porque epidemiologia a gente avalia a partir de dados de laboratórios regionais, mas já é um estudo de grande importância, que avaliou quase 86 mil micro-organismos, né, gram-negativos, dentre enterobactérias, pseudomonas, e ele mostra essa tendência temporal do aumento de alguns tipos de resistência, sobretudo nesse caso da MDM, que é o que a gente, infelizmente, está observando atualmente nos laboratórios. E para pseudomonas, também a gente olha para KPC, a gente vê um aumento de 2% para 13%, e NDM, da mesma forma que para enterobactérias, também há esse aumento. Por que a gente não vê um aumento de KPC? Porque a KPC ela já é endêmica no nosso país, e também lembrando que antigamente as enterobactérias que iam para os LACENS, elas iam para confirmar KPC, e que no decorrer desses 7 anos do estudo, muitos laboratórios já conseguiram fazer o diagnóstico de KPC, então deixaram de mandar para lá. Por isso que o N caiu, o N absoluto, de 2022. Mas esse é um estudo muito importante que mostra essa análise, esse aumento da resistência no nosso país. Somado a isso, essa nota técnica também demonstra que, além de ter um aumento de NDM somado à endemicidade da KPC, o que a gente tem visto no decorrer dos anos é um aumento de isolados coprodutores de carbapenemase, como, por exemplo, a KPC e a NDM. Embora ainda o percentual é baixo, observado em 2021, que é 4%, quando a gente compara o ano anterior, 2020, que era 2%, a gente vê que houve um aumento, duplicou o percentual, o que já mostra uma tendência da época, né, que quando a gente compara 2021 lá com 2015, esse aumento representa 380%. E se nós olharmos os dados de hoje, tanto do HC quanto do Hospital São Paulo, a quantidade de NDM, por exemplo, que a gente isolou em 2024, ela é a mesma quantia de NDM que a gente isolou no ano inteiro de 2003. Então, de fato, a gente tem visto esse aumento, infelizmente, exponencial. E por que é importante detectar organismos produtores de carbapenemase? Porque esses micro-organismos frequentemente degradam os antibióticos mais potentes, né, atualmente disponíveis para uso clínico. Eles são resistentes a outros beta-lactâmicos e também a outras classes, como quinolonas, aminoglicosídeos, as tetraciclinas, limitando as opções terapêuticas. E por que são resistentes a outras classes? Porque eles acumulam diferentes mecanismos de resistência e muitas vezes é um plasmídio que carrega o gene da carbapenemase e também carrega o gene de resistência a quinolonas e a outras classes de antimicrobianos. E, além disso, as novas drogas com apresentam atividade dependente com o tipo de carbapenemase, então é muito importante fazer não só através do antibiograma dizer se é resistente ou sensível aos carbapenêmicos. Além disso, a gente precisa fazer testes de carbapenemase, porque as novas drogas, como ceftazidime, avibactam, elas são dependentes do
tipo de carbapenemase. Ela só consegue atuar nas serinocarbapenemases, né? Que são aquelas de classe A e B, que são, um exemplo da classe A é a KPC, a classe D é a OXA48, que é frequentemente observada em enterobactérias, embora no Brasil ainda não tenha essa endemicidade de OXA48. Mas é muito importante o laboratório dizer qual é o tipo de carbapenemase para direcionar as opções terapêuticas, para você fazer a intervenção correta terapêutica. E, além disso, esses micro-organismos apresentam uma alta taxa de mobilidade, pode ser transmitida entre os próprios micro-organismos através da conjugação. Eles transferem o plasmídio de uma bactéria para outra, e como é uma transmissão horizontal, não necessariamente é para o mesmo gênero bacteriano, pode acontecer para diferentes gêneros bacterianos, e ainda a transmissão pode acontecer de indivíduos para indivíduos, disseminando-se rapidamente. Tudo isso onera o sistema de saúde, com o aumento do tempo e de custos de internação e de tratamento, e também para instituir medidas de precaução de contato. E o que é mais agravante disso tudo é que essas infecções cursam com uma alta taxa de mortalidade, podendo chegar a 73% em infecções, em bacteremias que acontecem em pacientes imunossuprimidos. 10 anos depois, saiu o Lancet, e ele demonstra que estima-se atualmente que temos 7,7 milhões de mortes causadas por infecções bacterianas. Dessas, aproximadamente 5 milhões estão associadas a bactérias resistentes. E quando a gente fala associada, é que o paciente morreu com a bactéria resistente, não necessariamente provinda de uma infecção dessa bactéria resistente, mas desses quase 17% são atribuídas por bactérias resistentes aos antibióticos disponíveis. Ou seja, dessas 17%, essas sim foram constatadas que a morte foram decorrentes de infecções diretamente causadas por esses micro-organismos. Diante desse cenário, né, foram reunidos 38 especialistas em resistência antimicrobiana e saúde global para escrever uma série publicada no The Lancet sobre o acesso sustentável para antibióticos efetivos. E, com muito orgulho, dentro desses 38 especialistas, inclui-se a professora Ana Gales, que é a nossa representante brasileira especialista em resistência antimicrobiana. Esses especialistas, eles teriam que ter um olhar nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse desenvolvimento sustentável, ele apresenta como principais desafios de desenvolvimento das pessoas. Dentre esses desafios encontra-se, dentre as metas desse documento de desenvolvimento sustentável, encontra-se garantir as vidas saudáveis e promover o bem-estar em todas as idades e reduzir a mortalidade neonatal até 2030. Para isso, eles avaliaram toda a disponibilidade de dados que haviam na literatura, com as áreas focais numa revisão aprofundada sobre sepse neonatal, infecção associada a cuidados de saúde, febre tifoide, gonorreia e infecção pneumocócica, exceto tuberculose, que não foi avaliado nesse contexto. Eles fizeram uma grande revisão via PubMed de artigos relevantes de janeiro a junho de 2023, no primeiro semestre de 2023, sobre resistência ou consumo de antimicrobianos. E desenvolveram essa série do Lancet, publicada agora em maio de 2024, sobre o acesso sustentável
aos antimicrobianos eficazes, apresentando iniciativas e metas para enfrentar a ameaça global da resistência antimicrobiana à saúde. Então, o meu desafio hoje aqui com vocês foi trazer um resumo dessa série, que compreende 4 artigos, que depois foram sumarizados num 5º e último artigo, e trocar um pouco com vocês o conteúdo que está ali, trazendo a importância e a relevância do tema. Então, nesse primeiro artigo, né, que foi o artigo que chamaram número 1, ele analisa a resistência antimicrobiana e o uso dos antibióticos com a carga da doença ao longo dessa última década e com a necessidade de melhorar a vigilância, os dados de vigilância. Num segundo artigo, ele modela a eficácia das intervenções para impedir o aumento ou a redução da resistência antimicrobiana em locais com recursos limitados, aonde encontra-se o nosso país. No terceiro artigo, ele analisa como a investigação e o desenvolvimento podem abordar a resistência antimicrobiana. E no quarto artigo, ele propõe metas alcançáveis para uma redução de 10% na carga da AMR até 2030. Tudo isso, todos esses 4 artigos, foram sumarizados neste 5º artigo, que foi amplamente divulgado nas redes sociais, no LinkedIn, que é um sumário executivo trazendo toda essa abordagem, essas metas para o alcance, para atingir essa meta, né, de redução de 10%. Então, eu vou rapidamente trazer um pouco do cenário que foi descrito nesses artigos, de um modo resumido e numa linguagem fácil, para a gente poder discutir depois um pouco sobre essas ações, né? Então, o acesso aos antimicrobianos eficazes, quando indicados, eles promovem o prolongamento da vida, reduz a incapacidade, reduz despesas com cuidados de saúde e permite o acesso a outras inovações médicas que salvam vidas, tecnologias, medicações como quimioterápicos, toda a tecnologia que tem numa UTI, tudo isso, todo o investimento no transplante que se gasta, faz um transplante que tem um custo altíssimo. Se você utiliza um antibiótico eficaz, você permite que o indivíduo tenha acesso a essas outras inovações e que salve a sua vida. No entanto, a resistência antimicrobiana, ela anula todos os benefícios de um antibiótico bem indicado e bem prescrito. E aí, então, a gente parte diante de um problema não só de saúde, mas de um problema social. A resistência antimicrobiana, portanto, ela é uma grande barreira para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, incluindo as metas para a sobrevivência dos recém-nascidos, o progresso no envelhecimento saudável e o alívio da pobreza. Quando a gente avalia os avanços que tivemos, por exemplo, entre 2000 e 2013, a gente teve um declínio drástico nas mortes de crianças menores de 5 anos, como observado nesse gráfico, que é uma taxa de mortalidade, a gente vê um declínio de até 50% através de melhorias na água e no saneamento, na vacinação e outras intervenções de saúde pública. Mas, com o avanço da resistência antimicrobiana, fica totalmente comprometido essa evolução que foi alcançada. Os antibióticos não funcionando ou os pacientes não tendo acesso a esses antimicrobianos comprometem todo o avanço que a gente vem conquistando nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, 1/3 das mortes dos recém-nascidos são atribuídas à infecção
metade delas é sepse, e grande parte dessas infecções são causadas por micro-organismos resistentes. No outro extremo da vida, as comorbidades e a imunossenescência que podem acompanhar o envelhecimento agravam a propensão para infecções, que também estão cada vez mais resistentes. Isso é agravante porque hoje a gente tem um aumento de sobrevida. Aproximadamente 1/10 da população mundial tem mais de 65 anos. E uma proporção que provavelmente vai se duplicar até 2050. E tudo isso está ameaçado com o aumento da resistência antimicrobiana. Ainda, num outro segmento, o progresso no tratamento de doenças não transmissíveis, como diabetes e câncer, em pessoas em qualquer idade, está também limitado à resistência antimicrobiana. 27% aproximadamente dos patógenos que causam infecções em pacientes com leucemia submetidos à quimioterapia são resistentes aos antimicrobianos utilizados para profilaxia. E isso leva, além do risco de vida, um aumento no tempo de internação, nas estadias e o custo com os cuidados desses pacientes. Toda essa problemática é muito bem descrita nesse primeiro artigo e ainda ele traz essa visão muito importante que é olhar a resistência antimicrobiana como uma única saúde, numa interface de One Health. Por quê? Porque os antimicrobianos, eles são utilizados não só na saúde humana, eles são utilizados também na agricultura, são utilizados nos pets que estão em casa, são utilizados também nos animais que servem para alimentação. Existe um uso excessivo de antibiótico nas fazendas e isso ainda leva a uma insegurança alimentar, porque restringe a nossa capacidade de tratar os animais doentes. E a gente pode estar comendo, se alimentando através de animais doentes que não foram curados por infecções causadas por micro-organismos resistentes. E tudo isso leva, todo o uso desses antimicrobianos leva a uma descarga de antimicrobianos ativos no ambiente que podem contaminar os humanos na comunidade através do alimento ou através do meio ambiente. E esses humanos, quando hospitalizados, eles carregam esse gene de resistência e ali naquele meio hospitalar, onde o paciente geralmente apresenta outras comorbidades e outros fatores de risco, como dispositivos invasivos, e está com uma pressão seletiva, porque já está tomando antimicrobiano geralmente de amplo espectro, essas bactérias elas podem se proliferar e atingir outros pacientes. Houve, nos últimos 2 anos, um aumento de 46% da utilização de antimicrobianos no ambiente hospitalar. E esse ambiente hospitalar, ele também não podemos esquecer, ele faz um fluido hospitalar que cai no esgoto público. E aí, todo o esgoto que circunda aquele ambiente hospitalar, que tem uma carga bacteriana e de antimicrobiano grande, está circulando toda a população ali da região. Então, as consequências adversas da resistência antimicrobiana, elas são observadas ao longo da vida humana, tanto nas infecções associadas a cuidados da saúde, quanto na comunidade, quanto nos animais, na agricultura e na cadeia alimentar como um todo. Quando a gente olha um pouco mais minuciosamente essa interação entre a comunidade, o meio ambiente, até a infecção propriamente dita, a gente vai, eu fiz um resumo para a gente entender como isso funciona melhor. Então, por exemplo, o ser humano, a água ou o alimento, os antimicrobianos são amplamente utilizados lá na pecuária, porque eles servem também como promotores de crescimento.
e serve para prevenir infecções desses animais de alimentação. O indivíduo que está na comunidade, quando ele toma essa água ou quando ele se alimenta por esse tipo de alimento que tem um antimicrobiano ou um micro-organismo, ele pode se colonizar com esses micro-organismos resistentes. Além disso, ele pode estar adquirindo gene de resistência até tomando antimicrobianos, que infelizmente existe uma prescrição inadequada, superior a 30%, e muitos países não exigem prescrição. Então, infelizmente, o acesso aos antimicrobianos atualmente ele é grande, e o paciente aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente tem medidas regulatórias para se comprar o antimicrobiano, só com prescrição médica. Mas muitos países não existem. E ainda assim, infelizmente, às vezes esse esquema é falho. E aí, então, além de você adquirir uma bactéria ou um gene de resistência do ambiente ou da alimentação, ao tomar um antimicrobiano, você também pode induzir a resistência através de uma mutação ou uma aquisição que venha do alimento ou da água não tratada que você eventualmente vier ingerir. Sendo assim, você pode, uma vez estando colonizado com essas bactérias, transmitir para os seus familiares ou para as pessoas do seu convívio, e esses indivíduos, quando necessitam de hospitalização e são sujeitos a antibióticos de amplo espectro, eles fazem uma pressão seletiva, ou seja, vai matar as bactérias mais sensíveis, ficando as resistentes. Você seleciona os micro-organismos que são resistentes a múltiplas drogas, e isso leva a uma transmissão vertical de mãe para filha ou uma transmissão horizontal através da conjugação, como expliquei no slide anterior. Esse indivíduo que está agora hospitalizado, com fatores de risco, comorbidade e com micro-organismos resistentes, ele pode contaminar a superfície hospitalar, equipamentos, mobiliários do quarto e as mãos dos profissionais de saúde, que são os principais vetores dos micro-organismos resistentes para outros pacientes que não estão resistentes. E dessa forma, há o risco da disseminação dessas bactérias resistentes dentro do ambiente hospitalar. No pior cenário, esse paciente que adquire essa infecção pode ser colonizado e, no pior cenário, ele pode se tornar infectado, e essa infecção ela cursa com uma alta taxa de mortalidade, como eu falei anteriormente, podendo chegar a 70% bacteremias em pacientes imunossuprimidos. Então, essa é a interação dentre os domínios animais, ambientais e humanos, sobre o olhar da resistência antimicrobiana em uma única saúde. Tudo isso se agrava e muito nos países de baixa e média renda, como é muito bem descrito no artigo número 2 do The Lancet. Nesses países onde os recursos e a capacidade do sistema de saúde são limitados, tudo isso pode se agravar. E todo o olhar do mundo, da Organização Mundial de Saúde, é principalmente para esses países, do qual o Brasil está incluído. Nesses países, infelizmente, nós temos a aplicação insuficiente de medidas preventivas. Temos acesso deficiente à água, saneamento e higiene. E tendo tudo isso, a gente consegue prevenir quase 250 mil mortes causadas por resistência antimicrobiana. Vacinação insuficiente, que pode prevenir quase 182 mil mortes, e falha na prevenção de infecções em unidades de saúde, que pode prevenir outras
340 mil mortes por resistência antimicrobiana. Só de instituir essas 3 medidas, você consegue evitar aproximadamente 18% das mortes associadas à resistência anualmente. Agravado a isso, esses países geralmente têm falta de acesso a antimicrobianos efetivos. E os antimicrobianos, eles, infelizmente, são de baixa qualidade e, às vezes, falsificados. Outro olhar que precisa ter, sobretudo para ajudar os países de baixa e média renda, é a inovação, criar novos antimicrobianos. Isso é uma expansão do desenvolvimento, é uma estratégia para vencer a resistência antimicrobiana. Mas essa inovação, ela deve visar as necessidades dessas populações que estão nos países de baixa e média renda. Então, desde 2016, o pipeline de antimicrobianos ele foi revitalizado com o financiamento direto de governos nacionais para empresas e instituições com programas de descobertas para novos medicamentos. Em 2017, esse financiamento ele aumentou para antibióticos, ele aumentou 25%, mas não houve um investimento em vacinas, houve um declínio. Então, se a gente olha nessa figura, lá em 2022, que eu apontei, a gente vê em azulzinho, a setinha em azul, um investimento, milhões de dólares para terapias, e um baixo investimento, na barrinha em amarela é em diagnóstico, e na barrinha verde é em vacinas. Então, o financiamento público para vacinas e diagnóstico, ele continua limitado. Que a gente vai ver isso que é um grande problema. Mas também não basta, embora a gente tenha tido avanços, né, investimento no financiamento para desenvolvimento de novos antimicrobianos, trazendo essa inovação, não basta para países, pensando e olhando para países de média e baixa renda, ter o desenvolvimento. A gente precisa garantir acesso aos antibióticos, a vacinas e a diagnóstico. Então, acesso e acessibilidade é fundamental para que se tenha efeito, para que se usufrua do benefício do desenvolvimento de novas drogas. Porque sem acesso e acessibilidade, mesmo você desenvolvendo novos antibióticos, a carga de mortalidade global causada por essas infecções vai continuar inabalável. E ainda, a maioria dos novos antibióticos não estão registrados nos países de baixa e média renda. Mas, mesmo que fossem, provavelmente seriam ainda inacessíveis devido ao preço, porque ainda esses antimicrobianos são muito caros. Quando a gente avalia nesse gráfico os principais antimicrobianos utilizados para tratamento de infecções causadas por bacilos gram-negativos pan-resistentes, produtores de carbapenemases, resistentes a carbapenêmicos, quando a gente avalia o custo deles, eles são muito altos. Que são essas barrinhas em azul. Então, a gente vê ali ceftazidime, avibactam, meropenem, varmobactam, cefderocol, todos esses ainda são muito caros. E aí dificulta a acessibilidade para os países de média e baixa renda. Isso também é uma barreira importante a ser considerada. Para preservar a eficácia dos antimicrobianos, também é necessário um diagnóstico rápido e preciso. Portanto, o incentivo econômico é muito importante para o desenvolvimento de novos testes e, principalmente, conscientização. Então, esses são os principais desafios do diagnóstico. São desafios tecnológicos, econômicos e comportamentais. Por quê? Novas tecnologias surgiram de diagnóstico, nós somos da área de diagnóstico, então a gente sabe bem que durante a pandemia do Covid-19 houve
surgiram novas tecnologias, mas a gente precisa ainda de uma compreensão mais aprofundada dos mercados e do comportamento dos médicos e dos consumidores, que são os pacientes, para melhorar a utilização de diagnóstico na gestão de pacientes, porque muitos não pedem ainda teste diagnóstico e eles auxiliam muito. Então, precisa trabalhar a conscientização, auxiliam muito na gestão do paciente e melhora o stewardship antimicrobiano, principalmente quando a gente fala de diagnóstico microbiológico. Então, precisa ter todo um investimento, não só no desenvolvimento de novas tecnologias, como no aspecto comportamental, de conscientização da importância de utilizar um teste diagnóstico eficaz e rápido para o direcionamento e tratamento das infecções bacterianas. É óbvio que nem sempre, sobretudo em países de média e baixa renda, teremos testes diagnósticos rápidos e eficazes disponíveis. Essa é uma das frentes de trabalho no combate à resistência bacteriana. É aí que encontra-se o nosso papel, né, dentro de microbiologistas e profissionais da área da saúde do laboratório, entender a importância desses métodos, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar. Então, a falta de acesso do diagnóstico rápido, ela compromete a resistência dentro daquele esquema que eu apresentei no slide anterior, tanto na comunidade, porque, por exemplo, as principais infecções, que são a infecção do trato urinário, infecções sexualmente transmissíveis, diarreia e pneumonia, muitas vezes não se faz o diagnóstico na comunidade e é tratado empiricamente. E a maioria das vezes pode não ser causada, sobretudo falando em pneumonia, diarreia, por agentes bacterianos e sim virais. E esses pacientes acabam ganhando um antimicrobiano desnecessariamente, de modo que se tivesse um diagnóstico rápido e efetivo na saúde básica, na UBS, esse paciente provavelmente teria um diagnóstico assertivo e poderia evitar de estar utilizando o antimicrobiano. Do mesmo modo, no ambiente hospitalar, é muito mandatório, quando o paciente está muito crítico, você realizar o exame e fazer um adequamento do tratamento através do antibiograma, quando o médico já tem o resultado e pode, então, escalonar ou descalonar, fazer um tratamento dirigido para esses pacientes. Outra frente muito importante são as vacinações. Então, o acesso sustentável aos antibióticos não pode ser alcançado sem a prevenção de infecções. As vacinas, ela oferecem um potencial de prevenir infecções bacterianas resistentes e também de outros patógenos que aumentam a procura de antibióticos. Então, por exemplo, se você não toma uma vacina, a cobertura vacinal, ela tem que ser ampliada. Por quê? Se você não toma uma vacina para gripe, por exemplo, e você desenvolve uma gripe, o médico pode estar tratando essa gripe usando antibiótico. Ou você desenvolveu uma infecção secundária bacteriana provinda dessa gripe. Então, diminui realmente, previne o desenvolvimento de infecção bacteriana secundária e diminui a procura por antibióticos, uma vez que você não vai desenvolver essa infecção viral ou desenvolve de uma forma mais branda. Então, a cobertura vacinal, ela precisa ser ampliada, são necessárias novas vacinas para combater tanto bactéria resistente como as infecções virais que desencadeiam a utilização desses antimicrobianos. Vejam que é tudo uma rede, né? Está tudo interligado, não há uma solução única, há uma solução integrada, não só no One Health, como várias abordagens dentro mesmo da saúde humana. Tudo isso foi dito, né, no terceiro artigo. No quarto artigo do The Lancet, ele traz que garantir o sucesso sustentável dos antimicrobianos eficaz requer
uma vontade política, metas, quadro de responsabilização e financiamento. Em a reunião do alto nível da Assembleia Nacional das Nações Unidas, em 2024, ofereceu uma oportunidade para definir metas ousadas e ambiciosas de garantir que ninguém morra em qualquer lugar devido à falta de acesso a antibióticos eficazes. Essa é uma das metas, como a gente colocou agora há pouco, trabalhar acesso e acessibilidade a esses antimicrobianos. Então, ele traz como objetivo, finalizando todos esses 4 artigos, um objetivo 10, 20, 30, até 2030, que são metas globais ambiciosas, mas alcançáveis para 2030, que inclui o que é o 10, o que é o 20, o que é o 30. Então, o 10 é a meta de redução de 10% na mortalidade por resistência antimicrobiana. O 20 é a redução de 20% no uso inadequado de antibióticos em humanos. E o 30 é a redução de 30%, aqui está errado no slide, saiu 2 vezes 20. É 30% no uso inadequado dos antimicrobianos em animais. Além de tudo isso, além do objetivo 10, 20, 30, tem ainda o objetivo de garantir o acesso universal aos antibióticos, às vacinas e a diagnóstico. E esse acesso, inclusive, é na categoria de antibióticos chamada de acesso da Organização Mundial de Saúde, que são os antibióticos como amoxicil, clavulin, utilizados para tratar infecções mais simples, não complicadas. E tendo acesso também, garantindo acesso a esses antimicrobianos chamados, incluídos na categoria de acesso, reduz a utilização inadequada de antibióticos que são para vigilância e de reserva, que são esses de amplo espectro. Então, o financiamento programático para a resistência antimicrobiana, ele é significantemente inferior ao das outras doenças que apresentam um encargo menor. Infelizmente, esse é um outro problema. Se a gente olha na coluna azul, a gente tem HIV ou AIDS, olha a quantidade de investimento em programas comparado com a coluna verde, que é da resistência antimicrobiana. Então, existe um pouco financiamento em programas que atuem no combate à resistência antimicrobiana, sobretudo comparado com as outras doenças, né? Então, a gente vê que a resistência antimicrobiana ela é uma causa, inicialmente, de infectologistas, de microbiologistas que levantam essa bandeira. Já para o HIV, já é uma causa do paciente. E o grande desafio agora é trazer essa consciência para a população, que essa é uma causa da sociedade, e a gente trabalhar nesse sentido. Então, um obstáculo é o fato de muitos países não conseguirem financiar os seus próprios planos de ações nacionais contra a resistência antimicrobiana, porque não tem recursos internos. Outro desafio, outro obstáculo, é um desequilíbrio no investimento global dos doadores, que favorece a pesquisa e desenvolvimento em detrimento das intervenções de mitigação. Então, por exemplo, dos quase 13 bilhões de dólares utilizados em financiamento para pesquisa e desenvolvimento, a maior parte vai para pesquisa e desenvolvimento terapêutico e custos operacionais. Uma fração menor vai para pesquisa e desenvolvimento de vacinas e diagnóstico, e uma fração menor ainda vai para pesquisas comportamentais, essenciais, né? Pesquisas essenciais de comportamento, e de ciências de implantação e implantação de programas locais. Então, precisa também direcionar melhor o recurso para o combate dessa resistência antimicrobiana, para ter um combate mais eficaz. Por fim,
o que é abordado no primeiro artigo, mas que eu trouxe por fim, é a necessidade de você ter uma vigilância adequada, dados de vigilância de resistência antimicrobiana. Por quê? Todas essas metas ambiciosas, mais alcançáveis, para conter a resistência antimicrobiana, elas não serão alcançadas, nem terão um progresso na sua execução, que não vai conseguir ser medido se não tiver uma vigilância robusta de resistência e sobre o seu fardo. Então, os dados de vigilância, eles são uma frente essencial para se analisar, começar a ter um mapeamento do cenário regional e depois nacional, e depois criar indicadores e assim traçar estratégias para trabalhar e para combater todas as frentes que envolvem a resistência antimicrobiana. Em mais da metade dos países do mundo, os dados de resistência são escassos ou eles nem existem, eles são ausentes. E a vigilância, elas têm múltiplos objetivos, que são apoiar diretrizes de tratamento, acompanhar a prevalência, identificar práticas que estão aumentando a resistência, avaliar tendências temporais, como mostrei num artigo brasileiro, detectar surtos, permitir a preparação para emergências, informar a avaliação de riscos e permitir a avaliação comparativa da resistência entre as regiões. A vigilância ela tem que abranger todas as regiões geográficas, minimizar dessa forma distorção da relação dos dados do hospital e também tem que incluir nichos não humanos, como a gente abordou aqui no sentido de One Health. Então, no sumário executivo, né, que traz um resumo dos 4 artigos, ele coloca ali como uma conclusão a importância de se criar um painel independente sobre acesso e resistência aos antimicrobianos e ter apoio de líderes dos países de baixa e média renda. Tudo isso porque as oportunidades para garantir a nossa capacidade de tratar agentes patogênicos bacterianos, ela, infelizmente, está diminuindo. Durante demasiado tempo, o problema da resistência foi considerado pouco urgente ou de difícil de resolver, mas nada disso é verdade. Precisamos de uma ação imediata e ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa, em conjunto com diferentes atores, atuar nessa causa de resistência antimicrobiana que é multifatorial. Não é uma solução simples, mas ela é possível, existem ferramentas disponíveis. E espero que nesse mês de setembro, a reunião do alto nível das Nações Unidas garanta que haja também uma vontade global para agir frente a todas essas ações que a gente conversou aqui. Então, na última década, muitos países criaram planos de ações nacionais, chamadas de PAN, sobre a forma como planejam abordar a resistência antimicrobiana. A maior parte desses PANs baseia-se no Plano Nacional da Organização Mundial de Saúde e sublinham a importância de aumentar a sensibilização para a resistência entre os profissionais de saúde e o público em geral. Mas, infelizmente, né, de acordo com essa ficha informativa, dos 178 países que desenvolveram o seu PAN, apenas 25% tem efetivamente um plano implantado e monitora os seus indicadores de resistência bacteriana. O Brasil ele tem o Plano Nacional de Prevenção e Controle de Resistência Antimicrobiana no âmbito de saúde única, é o PAN-BR. Esse plano está para ser revisto agora, em 2023. Nós temos ações e temos também iniciativas que ajudam para ajudar nesse movimento da resistência antimicrobiana. Uma das iniciativas é o projeto CEPID-ARES,
financiado pela FAPESP. O CEPID Ares é um projeto de resistência antimicrobiana. Ares significa resistência antimicrobiana no Instituto do Estado de São Paulo. Foi um projeto descrito por pesquisadores da Unifesp que submeteram esse trabalho à FAPESP numa chamada que aconteceu em 2021, e este projeto ele foi aprovado e tem como meta, em 5 anos, entregar um programa no sentido de One Health. O CEPID Ares ele tem uma missão de estabelecer um consórcio de especialistas em diferentes áreas do conhecimento para trabalhar sinergicamente e determinar carga e causas da resistência antimicrobiana nessa interface que a gente mostrou aqui, homem, animal e ambiente. Nesse sentido, a gente vai aplicar técnicas clássicas e novas, né? Tem como objetivo detectar precocemente e caracterizar melhor e propor estratégias, novas intervenções de acordo com esse desenvolvimento sustentável para mitigar a emergência, persistência e propagação dos agentes antimicrobianos. E ele vai estar altamente comprometido, o CEPID Ares, com a geração de conhecimento de ponta para ser transferido para a sociedade, por meio da educação, do aprimoramento das políticas públicas e de novos empreendimentos econômicos. Dentro desse grupo do CEPID Ares, que ele é coordenado pelo professor Arnaldo Colombo, e tem a nossa professora querida Ana Gales como vice-coordenadora e coordenadora científica, e temos toda a rede de pesquisadores para trabalhar na divulgação. Nós temos uma coordenadora de difusão e divulgação de todo esse conhecimento, como a gente colocou aqui, gerando conhecimento para a sociedade. Temos um coordenador científico que vai cuidar de toda essa parte técnica de desenvolvimento de novas tecnologias e de novos conhecimentos relacionados à resistência antimicrobiana, tanto no ambiente da saúde, quanto humano, quanto ambiental. E temos o coordenador de inovação, que é o Moacir, que é da FEA da USP, para trazer startups, desenvolvimento de pesquisa que fomente essa resistência, o suporte para criar esse ecossistema ao combate da resistência antimicrobiana. E temos toda a parte administrativa, do qual eu faço parte, para apoiar e trabalhar junto desse ecossistema. As metas do CEPID Ares é ser um centro de pesquisa de classe mundial sobre resistência antimicrobiana, que compromete os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e o que a gente tem como meta é ser reconhecido como um líder em pesquisa, desenvolvimento, inovação, difusão na América Latina dentro desses 5 anos. Óbvio que são metas ambiciosas e atingíveis, como bem descrito pelo The Lancet, mas sozinhos é muito difícil de atingir essa meta. Então, nós temos as instituições parceiras que fazem parte desse grande projeto, que é o CEPID Ares, e nós temos os pilares de ações para o combate dessa resistência, como o banco de dados, que a gente viu que é muito importante, a caracterização da evolução dessa resistência, desenvolvimento e validação de novas estratégias, a tradução para políticas empresariais e de saúde pública, e conhecimento e conexão com a sociedade através da divulgação. Então, nós temos um site que a gente divulga tudo o que está acontecendo, torna público o problema da resistência antimicrobiana, e temos a pretensão, sim, de sermos um instituto nacional referenciado para alcançar. Estamos trabalhando com isso, junto com todos os pesquisadores principais de todas aquelas universidades que a gente colocou aqui, porque essa é uma causa nossa, nacional. E, dentre esses 5 pilares, nós temos ações específicas, muito bem desenhadas e específicas para atingir cada uma delas, sempre na integração desses principais pilares, sempre nesse
raciocínio nesse olhar de One Health ou de uma única saúde. Todas as ações de resistência bacteriana que estão sendo desenvolvidas dentro do CEPID vão em consonância com o que está no The Lancet, que é o olhar do One Health, no desenvolvimento e acessibilidade dos novos antimicrobianos. Então, para finalizar, eu deixo aqui um convite, que é junte-se a nós. Nós estamos com processos seletivos abertos, convocando, convidando alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica. Temos um edital de jornalistas para trazer e somar os jornalistas científicos para somar dentro dessa causa. A gente já fez uma primeira seleção de pós-doc, e são esses, a gente teve um fórum de pós-doc nessa semana, onde cada um desses pós-docs apresentaram a sua linha de pesquisa. Os pesquisadores, eles estão todos integrados dentro desse One Health. Nós temos diferentes e excelentes profissionais integrados ao nosso time. Agora a gente fechou o edital de segunda seleção de pós-docs, tivemos mais de 40 interessados para se juntar ao nosso time, e eu deixo aqui esse convite, porque nós temos essas vagas e será um prazer para quem quiser participar. Deixo aqui também o e-mail para quem tiver interesse, escrever e nos contactar, e o nosso site, que a gente vai trocar ali as experiências e trazer as novidades e todo o desenvolvimento do CEPID. Muito obrigada, e eu quero muito, mais uma vez, agradecer ao convite da Micromeio, através da Janaína. Nossa, a gente é que agradece essa apresentação, né? Que assusta, né? Porque a gente se coloca numa posição bombardeada pela resistência, né? Quando a gente fala do conceito On Health, né? A gente pensa em alimento, a gente pensa no saneamento, a gente pensa em todos os locais, né? E hoje na nossa casa, né? Porque me recordo que eu tive uma amiga que o irmão dela estava colonizado e teve alta. E aí ela falou: Janaína, mas ele tem uma bactéria resistente, está colonizado e vai para casa, né? Então, assim, o que fazer? Então, assim, a gente percebe também uma falta de informação, né? Então, é muito bacana ter um trabalho como esse, e eu coloco como sugestão abrir para a comunidade ter esse diálogo com vocês, né? Eu acho que precisa de um canal que tenha não somente a exposição do conceito, mas essa participação, né, de poder ter um diálogo, né, de poder conversar com quem entende, com quem está preocupado com isso, e mesmo saber coisas básicas, tipo o que fazer, né, numa situação dessa. Enfim, assim como a gente tem uma pergunta, né, Keilane, acho que é do Everaldo, deixa eu ver aqui o nome. Janaína, só uma dúvida. Tá compartilhando a tela ainda? Não. Não. Então tá bom, eu estou aqui pesquisando para tirar do compartilhamento. Ederaldo, ele encaminha uma pergunta para a gente, né, que ele coloca aqui. Caso as pessoas fiquem, né, sem acesso aos antibióticos, o que vai ocorrer nos próximos anos? O que vai acontecer a gente volta para a era pré-antibiótica, antes do surgimento da penicilina. Então, a sobrevida ela cai, ela diminui o tempo de vida. Todo aquele slide que eu mostrei, que a gente perde tudo sem o antibiótico. Então, diminui a sobrevida, todas as doenças que a gente avançou, toda a tecnologia, quimioterápicos, transplantes, tudo isso, você perde o acesso, porque você morre por infecção antes, tem um custo muito elevado, porque você investe nessas tecnologias para depois, infelizmente, ter a mortalidade da infecção. Mas o que é mais grave
é que isso vai para o ambiente da comunidade. Então, as doenças que são facilmente tratadas hoje, elas não serão mais. E aí é um grande risco. Então, a gente tem realmente uma ameaça global, sem antibiótico. 3 coisas fizeram a população, aumentar a expectativa de vida da população: vacina, saneamento básico e antibiótico. Keilane, você quer comentar? Quer perguntar alguma coisa? Doutor, achei assim muito interessante sua palestra. Eu adorei porque são atualizações assim que eu não tive o contato, eu não vi essas atualizações, né? Inclusive, eles estão incluindo cada vez mais a questão do One Health, a questão ambiental, né? Eu acredito que na compilação, né, desses artigos deve ter metas ambientais também, que me interessa muito, então acho muito interessante. Monitoramento ambiental, né, como meta, e porque a gente cada vez mais vê, né, que tem muitos estudos aqui do Brasil, inclusive, que faz esse monitoramento de clones, né? Então a gente consegue ver os mesmos clones multiresistentes nos pacientes, né? E também ver o mesmo clone no efluente. Então ele assim, caminhando, né, dentro de uma estação de tratamento, por exemplo, né, ele dentro da estação, saindo do paciente, no esgoto bruto e no esgoto tratado. O mesmo clone, com a mesma resistência, inclusive também pode até parar nas praias, nos lagos, nos rios. Então, assim, é aquela coisa que tem uma dimensão que a gente não tem noção, né? É aquela... É silencioso, né? É uma coisa silenciosa que a gente não tem noção dessa dimensão. A gente pode entrar em contato com esse tipo de resistência e quando a gente adquire uma infecção simples, quando vê, não tem antibiótico para tratar e você fica assim, meu Deus, de onde que veio essa resistência, né? Isso acontece bastante. Então, muito interessante essas atualizações, né? Então, eu adorei, assim, muito obrigada pela palestra. E cada vez mais, né, que eu acho interessante que os hospitais têm feito o monitoramento de genes de resistência, né? Assim, eu não trabalho em hospital, nunca trabalhei, eu não sei como são, assim, recursos, né? Porque para você detectar gene não é fácil, né? E classificar eles, então cada vez mais eles estão tendo essa detecção, né? Principalmente para você ter um diagnóstico, um tratamento mais eficaz, né? Então, você identificar o tipo de gene de resistência, eu acho muito interessante isso dentro do ambiente hospitalar, né? Isso se faz muito na pesquisa, né? Mas no dia a dia também é muito importante ser realizado, né? Sim, é muito importante. Hoje no laboratório de micro é basicamente uma micromolecular, porque é muito importante a gente detectar os genes de resistência. É lógico que a gente sabe que nem sempre quando o gene está presente ele significa expressão, então não é para se tratar um paciente através da presença do gene, mas a presença do gene geralmente está associada à resistência bacteriana. Então, quando você detecta um gene de resistência, os métodos moleculares eles vêm muito mais rápido, você tem em tempo real, você faz diagnóstico muito rapidamente, em 1 hora, ou esses painéis sindrômicos em até 4 horas, e aí você traz um ganho muito grande na assistência, porque, como é um molecular, não depende do tempo do cultivo da bactéria, então você entrega esse resultado a partir de uma amostra clínica e o resultado é muito mais rápido. E vai em consonância com uma das estratégias que a gente colocou aqui, que é o Sim. diagnóstico assertivo e rápido. Né? Sim. Então, é fundamental, é muito importante essa soma da biologia molecular dentro da microbiologia, inclusive no manejo do paciente. Então, é muito importante. Claro que existe uma discussão aqui, a gente não sabe se o paciente está colonizado ou detectado, mas ele soma muito quando você tem um diagnóstico stewardship somado ao infectologista que sabe olhar muito bem tem essa parceria com o laboratório e sabe encaminhar muito bem esse método molecular. E só para completar, saindo um pouco do meu mundo, né, que é da micro, e indo para o seu, cada vez mais importante, isso que eu trouxe aqui hoje, é a gente ter esse olhar multidisciplinar. Então, o seu estudo, a sua função, a sua aula, eu acho que
tem que ser multiplicada mesmo, porque o seu trabalho é fundamental dentro dessa luta da resistência antimicrobiana, porque faz parte de uma das frentes de combate. Bastante. Então, a gente não tem como a gente trabalhar sozinho, sabe? Elas são muito inteligentes e é um problema complexo. A gente tem que trabalhar junto, todo mundo junto. Então, a gente tem que reunir diferentes pessoas, diferentes instituições e se unir mesmo para criar esse programa de combate à resistência antimicrobiana no nosso país. Doutora Ana Curi, assim, para a gente ir finalizando, né? Eu não sei se tem alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Acho que não, mas que muitos elogios. Muitos elogios, verdade. Eu queria só pedir, né, assim, tudo que a senhora falou, de suma importância, acho que não ficou nada fora, nenhum contexto, enfim, um trabalho muito, muito, muito bom, né? Parabéns, doutora Ana Galles, parabéns vocês que estão, esse grupo de pesquisa que estão participando desse novo instituto que vai fazer muita diferença. Eu queria só que a senhora falasse um ponto só em cada local, né? Um ponto para a comunidade, um ponto no hospital, e um ponto assim na educação. O que a senhora diria assim que a gente pode fazer, independente das questões que são audaciosas, né, em relação à resistência, o público que está assistindo a gente aqui. Então, assim, o que a gente pode fazer dentro de um hospital, quando a gente entra dentro do hospital, para a gente minimizar a resistência? Na comunidade, o que a gente pode fazer para minimizar? E na parte educação, quando eu falo educação, eu falo na formação de profissionais, médicos, enfim, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, pessoal, enfermagem. Se a senhora poderia falar assim, um ponto de cada. Na comunidade, eu acho que a conscientização, a educação. A gente tem, por exemplo, campanhas que tragam essa linguagem para uma forma mais popular. Conscientização. Temos que olhar a resistência bacteriana não como um problema do micro-organismo, um problema do indivíduo, do paciente. Cada vez mais a gente está trazendo reportagem de pessoas que tiveram infecção bacteriana, que tiveram uma carga de doença, que tiveram alguma comorbidade decorrente dela e que quase morreram. Então, a gente está fazendo entrevistas para trazer isso para a sociedade. Sociedade, conscientização, não ficar tomando antibiótico à toa, não, o médico que prescreve o antibiótico, quando ele não prescreve, ele sabe o que ele está fazendo, ele não é ruim, então, na sua grande maioria, então não pressionar o profissional de saúde para isso, ter essa consciência. Infecção viral não se trata com antibiótico e às vezes ela demora um pouco para passar. No hospital, sobretudo, para a sociedade ali, existe uma causa, uma ação, respeitar o que o profissional da saúde que está ali, que eventualmente você tiver um familiar que está num quarto privativo, eu sei que é ruim, a carga emocional ela é pesada, mas entender que há uma causa importante por trás daquilo, que é para o bem do paciente, para o bem do familiar e de todo o contexto hospitalar, para não ter essa disseminação. E que os profissionais da saúde estudar, educacional também, estudar e entender que essa é uma causa importante e que vai atingir todas as especialidades. Eu não queria deixar a senhora parar de falar, entendeu? Mas a gente vai finalizar e eu agradeço muito. É uma honra tê-la aqui novamente. Como todos estão falando, excelente palestra e muito obrigada mesmo. Keilane, muito obrigada pela sua participação como moderadora hoje aqui comigo. A gente sempre tem Obrigada alguém, né, pra gente, se cair a internet, a gente segura, e ela prontamente aceitou o convite. Muito obrigada.
E a todos vocês que estão aqui com a gente, que mandaram perguntas, que participaram, elogiando. Essa live fica gravada no YouTube, a hora que vocês quiserem, e vai ser traduzida em várias línguas, doutora Ana Paula, que surpreendentemente a gente tem acesso de outros países que assistem a nossas aulas. Arábia Saudita, Estados Unidos, enfim. Então, assim, é muito relevante, né, poder compartilhar um conhecimento de tão valor quanto esse. A Keilane vai fazer as considerações dela e a senhora fecha a live, tá bom? Keilane? Então, dizer muito obrigada pela palestra, eu adorei as atualizações. Depois eu queria que você deixasse o link para a gente poder pegar o documento que eu estou procurando aqui, para a gente poder conseguir baixar ele. Eu já vou salvar ele aqui para eu poder ler, mas você fez uma compilação ótima, então, muito obrigada. É sempre importante a gente ter atualizações sobre esse tema muito importante, de explicá-lo de uma forma tão didática. Eu quero agradecer muito a Micromeio pelo convite, agradecer você, Janaína, sempre tão carinhosa comigo, e sempre traz moderadores especiais que têm o know-how, né, do que estão falando. E eu quero agradecer, eu não sei quem está assistindo, infelizmente eu não consigo ver, mas quero muito agradecer o carinho que eu recebo de todos vocês. É muito especial para mim, muito gratificante trabalhar com o que eu amo e fazer colegas da minha especialidade que eu levo para a minha vida. Muito obrigada. Gente, tchau, obrigada a todos. Tchau, boa noite, doutora Ana, boa noite, doutora Keilane. Tchau, Boa noite, gente. a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau.